Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Amanda. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as funções inorgânicas, especificamente sobre os ácidos. Então, como uma forma de revisão, a gente vai estar falando sobre a questão das nomenclaturas dos ácidos. Então, eu trouxe aqui nesse slide como que os ácidos eles são classificados. Podem ser como oxiácidos ou hidrácidos. Os oxiácidos, eles são ácidos que têm o elemento oxigênio presente na estrutura. E aí tem alguns exemplos, né? Como, por exemplo, o HNO3. Também temos os hidrácidos, que são aqueles ácidos que não têm o átomo de oxigênio presente na estrutura, que é o HCl e o HBr, como por exemplo. Então, iniciando, a gente vai relembrar, né, como que a gente nomeia esses hidrácidos. E os hidrácidos, eles são um pouco mais simples comparado com os oxiácidos. Então, com uma estrutura, eu trouxe aqui, que a gente sempre vai iniciar o nome deles com a palavra ácido, mais o nome do elemento, com o sufixo hídrico. Então, nesse primeiro exemplo do HF, que seria um elemento que seria o átomo de hidrogênio ligado ao átomo de flúor, a gente nomearia ele da seguinte forma: a gente colocaria ácido, o nome do elemento nesse caso é flúor, mais o sufixo hídrico, então ficaria ácido fluorídrico. No segundo exemplo, a gente tem um átomo de hidrogênio ligado com um átomo de bromo. Então, nesse caso, o nome do elemento seria bromo. Então, a gente colocaria inicialmente ácido, o nome do elemento bromo com o sufixo hídrico. Então, ficaria ácido bromídrico. E aí segue nessa mesma ordem. Porém, nesse último exemplo, a gente na química diz que esse átomo S, né, representado pela Porém, na química, quando a gente tem o átomo de enxofre, que é representado pela letra S, a gente chama ele de sulfo. Então, para nomear ele, ficaria um pouco diferente, porque a gente não usaria a questão do nome dele mesmo, que é enxofre. A gente dá outro nome para ele, que seria o sulfo. Então, ficaria ácido sulfídrico. E como que ficaria a nomenclatura dos oxiácidos? Os oxiácidos, eles têm mais variações de estruturas. Então, a gente precisa seguir alguns passos para a gente conseguir nomear de uma forma correta esses oxiácidos. E aí eu trouxe aqui um passo a passo para a gente entender melhor e conseguir dar esse nome de uma forma mais simples. O primeiro passo é você definir essas cargas fixas que todo composto vai ter. Por exemplo, nesse caso, eu trouxe aqui o hidrogênio e o oxigênio. O hidrogênio e o oxigênio, eles sempre vão estar presentes na estrutura da molécula de um ácido. O hidrogênio e o oxigênio, eles sempre vão estar presentes na estrutura do ácido. E aí a gente definiu que a carga do hidrogênio sempre vai ser 1 e a carga do oxigênio sempre vai ser 2 menos. Então, independente se tem mais de um hidrogênio ou mais de um oxigênio, a gente sabe que aquela carga do hidrogênio vai ser 1 e que a carga do oxigênio vai ser menos 2. O segundo passo é a gente calcular a carga do elemento que está no meio, que a gente não sabe, porque ele não possui uma carga fixa, como o hidrogênio e o oxigênio. Então, a gente consegue calcular essa carga de uma forma simples. E como seria essa forma? A gente vai pegar a carga de cada elemento e multiplicar pela quantidade de elementos e multiplicar pela quantidade de átomos que é daquele e multiplicar pela quantidade dele. E multiplicar pela quantidade de determinado elemento. Nesse exemplo aqui, a gente tem
o hidrogênio. O hidrogênio tem a carga 1, porque ela já é uma carga fixa, a gente já sabe que a carga dele vai ser sempre 1. Eu só tenho um elemento de hidrogênio nessa molécula, então seria. Então, continua. E aí, para mim calcular essa carga, eu vou fazer. Então, vamos lá. A gente vai aprender agora como calcular essa carga. Você vai pegar sempre a carga do elemento que já é fixa, como é no caso do hidrogênio e do oxigênio, e vai multiplicar pela quantidade de átomo que tem dele. Então, aqui, para exemplificar e ficar mais fácil da gente entender, eu trouxe esse exemplo do HClO4. Nesse caso, a gente tem que o hidrogênio só possui um átomo de hidrogênio na molécula, então a gente multiplicaria 1 vezes 1, porque a gente só tem um átomo, então continua 1, por isso que eu coloquei já na equação 1. Qual é a quantidade de átomos de cloro nesse caso? A gente só tem um também, então você mantém mais X. E no caso do oxigênio, a gente tem que a carga dele fixa é 2 menos, e a gente tem 4 átomos de oxigênio. Então, a gente precisa multiplicar sempre a carga daquele átomo com a quantidade daquele átomo presente na molécula. Então, nesse caso, a gente tem 4 átomos de oxigênio. Então, a gente vai multiplicar menos 2 vezes 4. E é importante que sempre vocês lembram dessa multiplicação, porque se você esquecer de multiplicar a carga daquele elemento com a sua quantidade, a conta não vai bater. Então, relembrando, a gente vai colocar 1, porque a carga do oxigênio, a carga do hidrogênio é 1, mais x, mais o menos 2 vezes o 4. Isso tudo tem que ser igual a zero. Então, pessoal, sempre a gente vai utilizar esse formato. Não que seja. Então, a gente vai seguir sempre esse formato. Então, continuando a equação, a gente vai resolver essa multiplicação, que seria menos 2 vezes 4, daria menos 8. Então, aqui embaixo a gente vai ter 1 mais x menos 8. O que a gente vai fazer agora? A gente vai jogar todos os números para um lado e deixar o x ali sozinho do outro lado. Então, vai ficar x igual a o 8 vai passar para o outro lado como o menos 8 vai passar para o outro lado como mais 8 e o 1 vai passar para o outro lado como menos 1. Então, ficaria x é igual a 8 menos 1. Então, 8 menos 1 daria 7. Descobrimos que a carga do nosso cloro, nesse caso, é 7, certo? O próximo passo é a gente olhar nessa tabelinha, que vocês podem construir no caderno de vocês mesmos, mais para consulta individual. Essa tabelinha é importante porque ela vai relacionar a nomenclatura do nosso oxiácido com a carga do elemento que a gente calculou. Então, no caso anterior, a gente viu que a carga dele deu mais 7, certo? Vou voltar aqui, ó, o cálculo. A carga do cloro, nesse caso, deu 7. Então, se a gente olhar aqui nessa tabelinha, quando a carga é 7, a gente tem que colocar ácido mais per, o nome do elemento, mais ícon. Então, como que ficaria? Ácido perclórico. Por isso que é muito importante a gente saber calcular essa carga do elemento, porque é a partir dela que a gente vai nomear o nosso composto. Então, essa tabelinha, ela vai seguir esse passo a passo para a gente. Se eu tenho
Se eu tenho uma molécula que a carga do elemento ali do meio é 6 ou 5, eu sei que o nome dele vai ser ácido, mais o nome do elemento, mais ico. Se eu tenho ali um elemento que a carga dele deu 4 ou 3, eu sei que o nome dele vai ser ácido, o nome do elemento que está ali no meio, mais oso. E se a carga der 2 mais ou 1 mais, a gente sabe que o nome dele vai ser ácido mais hipo com o final oso. Então, eu trouxe aqui mais alguns exemplos para a gente exercitar como calcular essa carga, que vai ser super importante para a compreensão das nomenclaturas. Nesse exemplo aqui, ó, nesse exemplo, a gente tem o hidrogênio ligado a um cloro que é ligado a um oxigênio. Então, o elemento central, o elemento que está ali no meio, a gente não sabe qual é a carga dele. E é a partir da carga dele que a gente vai dar um nome para ele. Então, a gente precisa definir essa carga, né? Calcular essa carga. A gente sabe que a carga do hidrogênio é fixa e ela é sempre 1. E também a gente já sabe que a carga do oxigênio é fixa também, ela é -2. Então, montando a nossa equação, a gente seria 1 mais o x, que a gente quer descobrir, menos 2, isso tudo tem que ser igual a zero. Então, a gente vai só agora colocar o x isolado e vai colocar os números para o outro lado. Então, ficaria x é igual a o menos 2 passa para lá como mais 2, e o 1 passa para lá como menos 1. Então, a gente teria que o x é igual a 2 menos 1. 2 menos 1 é igual a 1. Então, a gente descobriu nesse exemplo que a carga do nosso elemento cloro é 1. E aí, vocês lembram qual era a carga do elemento cloro no exemplo anterior? No exemplo anterior, a gente tinha que a carga do cloro era mais 7, não era mais 1. Então, por isso que é importante calcular a carga do elemento, porque ele pode ter mais de uma. Porque ele pode ter vários tipos de carga. Porque ele pode ter diferentes cargas em determinadas moléculas. Então, nesse caso, a gente tem que o átomo central, que nesse caso é o cloro, ele tem a carga 1. Se ele tem a carga 1, eu vou lá olhar naquela tabelinha que a gente já deixou determinado. Quando a carga é 1, a gente tem que o nome dele vai ser ácido mais hipo, o nome do elemento nesse caso é o cloro mais oso. Então, o nome do nosso oxiácido é ácido hipocloroso. Vamos para mais um exemplo para a gente entender por completo como nomear todos esses oxiácidos. Então, como eu expliquei, a gente precisa pegar a carga desse elemento e multiplicar pela quantidade de vezes que ele. E multiplicar pela quantidade dele. Nesse caso, o hidrogênio, a gente tem 3 átomos de hidrogênio. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai pegar a carga dele, que é 1, multiplicar pela quantidade de átomos de hidrogênio nessa molécula, que nesse caso é 3. Então, ficaria ali entre parênteses 1 vezes 3. Deu para entender? Seguindo, então, a gente teria o fósforo, que é representado pela letra P. O fósforo, ele só tem 1 também, então a gente só mantém mais X, certo? E aí, o oxigênio, como no caso anterior que a gente já fez, ele tem aqui, nesse caso, 4 átomos de oxigênio. Então, a gente vai pegar a carga dele, que é -2, que já é uma carga fixa, que vai ser sempre assim, e vai multiplicar pela quantidade de átomos de oxigênio, que é 4. Então, ficaria, ali entre parênteses, -2 vezes 4. E essa equação tem que ser igual a zero. Então, como que a gente vai resolver essa equação?
1 vezes 3 vai ser 3, mais o x ele mantém, e o menos 2 vezes 4 daria menos 8, certo? E isso tem que continuar sendo igual a zero. E aí a gente só vai agora deslocar os números para o outro lado, que ficaria x vai ser igual a o menos 8 vai para lá como mais 8, e o 3 vai para o outro lado como menos 3. Então a gente ficaria que x é igual a 8 menos 3, 8 menos 3 é igual a 5. Então, a partir desse cálculo, a gente descobre a carga do fósforo, que nesse caso vai ser 5. Então, a gente volta lá para a tabelinha e olha para aquela tabela. A carga do nosso elemento fósforo é 5. Se ela tem a carga 5, o nome dele vai ser ácido, mais o nome do elemento, que nesse caso é o fósforo, com o final ico. Então, o nosso oxiácido é chamado de ácido fosfórico. Mas, como tudo na química tem exceções, nesse caso a gente tem dois elementos que eles não seguem essa tabela, que é, no caso, o boro e o carbono. O boro, se a gente calcular a carga dele sempre vai dar 3. Só que, se a gente fosse seguir com aquela tabelinha, o nome dele não ficaria com final ico, mas ele é uma exceção. Então, independente da carga dele ser 3, a gente vai ter o nome dele com final ico. O carbono também é uma outra exceção que tem a sua carga 4 e ele sempre vai ter a terminação ico, o sufixo ico. Então, eu trouxe esse exemplo aqui, que é do H2CO3. Então, se a gente calcular daquela mesma forma que eu ensinei para vocês, que vai ser, nesse caso, ó, o hidrogênio, ele tem a carga já fixa, que é 1, e ele tem 2 átomos de hidrogênio. Então, a gente vai multiplicar 1 vezes 2. Mais o x, mais o 2, mais o x, e o oxigênio, nesse caso, ele tem 3 átomos de oxigênio, e a gente sabe que a carga dele fixa já é 2 menos. Então, ficaria menos 2 vezes 3 igual a zero. Resolvendo essa equação, a gente tem 1 vezes 2 vai dar 2, mais x, menos 2 vezes 3, vai ser igual a menos 6, igual a zero. E aí a gente só desloca mesmo os números para um lado e a letra fica de outro. E a gente descobre a carga desse carbono, como já dito anteriormente, que seria 4. Mas ele não vai seguir a tabela, porque se a gente olhar na tabela e entender, e a partir do cálculo a gente saber que a carga dele é 4, o nome dele não ficaria ácido carbônico, seria ácido carbonoso. Mas se a gente seguir de acordo com aquela tabela já mostrada, a gente vai perceber que não tem como o nome dele ser ácido carbônico, mas ele é uma exceção, assim como o boro, e ele não segue essa regra da tabela, certo? Independente se o NOx dele é 4, o nome dele vai ser sempre com final ico. Então, nesse caso, o nome do nosso ácido é ácido carbônico, independente da carga dele ser 4 ou não. Então, nesse caso, a gente não tem aquela necessidade de fazer o cálculo da carga dele, porque a gente sabe que o carbono ele não vai seguir essa regra da tabela, ele é uma exceção, assim como o boro. Então, se o boro, nesse caso, assim como o boro, que tem a carga dele 3, e também vai ser um ácido que tem no final do nome o ico. Muito obrigada pela atenção de todos. Espero que todos tenham compreendido como a gente nomeia
esses ácidos.